Olá, seja muito bem-vindo. Está começando mais um Unicast, o podcast da Unifev. E hoje a gente vai falar sobre o curso de Medicina, que está com inscrições abertas para o vestibular 2025. A gente vai saber um pouquinho sobre o corpo docente, as características do curso, as novidades para o vestibular. E você, claro, é nosso convidado. E para falar sobre o curso, a gente recebe aqui o corpo docente, alguns dos professores. Meninas estão ansiosas aqui porque estão participando pela primeira vez, mas fiquem à vontade. Wagner já é de casa. Aqui cada um se apresenta. Vou começar com o Wagner, que já é de casa. Vamos lá? Olá, tudo bem? Meu nome é Wagner Moneda Tellini, sou professor do curso de Medicina da Unifev, já tenho 10 anos e atualmente estou na coordenação do curso de Medicina junto com a professora Cristina Mataruco. Vamos lá, Cris, sua vez. Eu sou professora do curso de Medicina, sou Cristina Rocha Mataruco, estou junto com o Wagner aqui como coordenadora adjunta. Sou aqui na Unifev na Medicina há 14 anos. Bem-vinda, Cris. Vamos lá, professora. Eu sou a professora Marlene Chinelato, estou na Medicina há 14 anos, junto com a doutora Cris. Atualmente estou no quarto período e no 8º como docente e fiz parte do LDE por 10 anos. Bem-vindos. Vamos começar falando já sobre as novidades, que eu gosto já de dar um spoiler. Vestibular esse ano vem com muitas novidades, né, Wagner? Conta pra gente. Nós vamos retomar, né, então, o nosso vestibular em mais de uma cidade, né? Então, o vestibular vai acontecer no mesmo dia, no dia 8 de junho, né? Vai acontecer em Votuporanga e outras 3 cidades. Vai acontecer em Campinas, vai acontecer em Goiânia e vai acontecer em Uberlândia, né? São 4 cidades que vão sediar o nosso vestibular, porque a nossa ideia, então, é realmente expandir a oportunidade de acesso da nossa escola, que tem uma influência regional, né? Pela quantidade de alunos já formados, 420 alunos já formados, 14ª turma entrando, né? Então, um curso que tem aí quase 15 anos e que agora, então, abre as suas portas para a 14ª turma. É muito bom. Para quem está nos assistindo, quer ver os detalhes, quer fazer inscrição, é só entrar no site da Unifev, que lá tem todos os detalhes. Exatamente. Na página de entrada do www.unifev.edu.br, você já vai ter o link para a campanha do vestibular e ali já... Clicando nesse link já vai te direcionar diretamente para a área do inscrito. Ali, então, você vai fazer uma pré-inscrição. Uma coisa legal da campanha do vestibular desse ano é que nessa pré-inscrição, antes mesmo de gerar o boleto de pagamento do valor da inscrição ou se comprometer com essa inscrição, você pode, no pré-cadastro, receber uma quantidade de material informativo, incluindo algumas aulas. Olha que legal. Algumas aulas de demonstração que nós fizemos para tentar mostrar um pouquinho de como é a nossa estratégia de curso, nossa estratégia de valorização do aluno como autor do processo de construção do seu conhecimento e os campos de estágio. Então já tem ali alguns materiais que vão ser oferecidos assim que o candidato fizer o pré-cadastro. E depois tem toda a sequência de passos que ele tem que fazer até consolidar a inscrição dele. Um diferencial aqui da Unifev é que a turma entra no meio do ano, né? Um vestibular que é feito no meio do ano. Explica isso pra gente. Exatamente. A entrada de turmas no curso de medicina é anual, como as demais turmas dos demais cursos da instituição. Só que o processo de vestibular nosso é no meio do ano. As turmas vão ser admitidas em agosto. A aula delas começa no meio do ano. Legal. Professoras, vamos falar um pouquinho de metodologia de ensino, que é um diferencial do curso. Explica pra gente como que funciona a metodologia de ensino. Todas as unidades curriculares do nosso curso, elas são em metodologias ativas. Então, esse ensino ele é centrado no aluno. E o diferencial é que ele é realizado em pequenos grupos. Então, você vai ter um tutor para um número de 10 a 12 alunos em praticamente todas as unidades curriculares. Isso faz com que o aluno ele tenha a oportunidade de tirar suas dúvidas e ter um estudo direcionado muito personalizado.
que é um diferencial em todos os períodos, desde a entrada até o 8º período. Então, diferente de algumas faculdades que entram, vamos supor, 80, 100 alunos na turma, que é aquela aula lotada, às vezes não dá tempo nem de você fazer uma pergunta, porque é muita gente. Vocês fracionam a turma em pequenos grupinhos, tem uma aula bem direcionada, dá tempo de perguntar, de tirar dúvida, é isso. Exatamente, esse aluno ele vai ter um convívio com o tutor dele muito próximo, e isso vai facilitar a interação entre ele e o corpo docente, desde o primeiro período até a chegada no internato médio. Legal. O diferencial desse internato também é que é feito aqui. Isso é muito legal a gente falar, porque às vezes tem faculdade que oferece a graduação, mas aí o internato tem que ser feito em outro lugar. A gente tem esse internato aqui em Votuporanga. Sim, a gente tem um internato aqui em Votuporanga, né, na Santa Casa, a gente tem isso, assim como os ambulatórios, né, a gente tem um COAPS com a Secretaria da Saúde, que os alunos atendem nas unidades básicas de saúde, e a Santa Casa. Outra coisa que você comentou, não é em grandes grupos de 90, 80 alunos, a gente tem 60 vagas, e aí dividido em pequenos grupos. Então, ele tem muito acesso, tanto ao docente, na aula, dentro da aula, e depois eles têm acesso mesmo fora da aula com os docentes. É uma outra coisa uma característica muito importante, e que eles relatam para a gente que ficam sabendo de colegas em outras instituições que não têm esse contato, essa proximidade com o docente em outras instituições. E aqui eles têm essa facilidade para ter acesso com a gente, tanto na secretaria, ou como em outras atividades na cidade, né? Então, eles frequentam a academia que a gente frequenta, o clube, o restaurante, e é muito acolhido. Eu acho que se eu fosse acadêmica de medicina aqui, eu seria muito feliz, porque a gente sente isso, esse acolhimento aí. E eles trazem os pais também, né? A gente fala, uma coisa legal da gente falar, quem não conhece Votuporanga, a gente está na internet, então esse programa se espalha, é uma cidade pequena, acolhedora, aconchegante, com qualidade de vida, é isso que a senhora falou. Vai no mesmo restaurante, vai no mesmo clube, tem esse contato com a comunidade, com os professores também, né? Sim, tem. E ajuda, às vezes estou com uma dificuldade, eu estou com saudade da família, e a gente abraça, a gente acolhe, eu não estou bem, eu estou doente, e a gente ajuda e socorre, né? Então, isso é um ponto que eles falam, que conversam com colegas de outras instituições e que não tem isso, que eles consideram um ponto forte. E os pais, quando vêm também, conversam com a gente, vêm agradecer desse apoio que eles tiveram. Muito bom. O laboratório, gente, eu sei que também é um diferencial muito grande, né? O que a Unifev investe muito na qualidade do laboratório. O aluno que vai lá tem contato com tudo no laboratório, o microscópio, tudo. Que a gente também vê em outras universidades que às vezes tem que dividir o equipamento com um colega. Aqui a qualidade dos laboratórios também é um diferencial, né? Sim. Foi preocupação desde o início do curso, tentar reforçar o máximo possível os ambientes práticos de ensino, né? Medicina é um curso denso, são 6 anos de muito conteúdo teórico para preparar o aluno para poder realmente ter competência para raciocínio clínico e depois atuar em prática profissional. E se esse conteúdo ele for muito maçante, o aluno ele perde a motivação, né? Então sempre teve uma preocupação de estabelecer ambientes práticos de ensino desde o primeiro período do curso. Então, assim que o aluno entra, em meio a todo o conteúdo teórico sobre o processo de saúde, doença que ele vai aprendendo, ele vai frequentar também os laboratórios de prática. E depois os ambientes práticos de ensino nos cenários reais, né? Conforme os convênios que a Cris comentou. E aí, para você ter todo esse ambiente prático o mais precoce possível, você realmente precisa de uma quantidade de laboratórios grande e um investimento constante no melhoramento e na manutenção desses laboratórios. Então, todos os blocos aqui do Campo Centro, da Unifev, onde acontece o curso de medicina, todos os blocos têm laboratórios da medicina. E são laboratórios grandes, acomodam, então, os alunos, acomodam os professores para as diferentes dinâmicas de atividades práticas que eles desenvolvem, e temos alguns laboratórios de última geração.
com manequins de simulação, em que os alunos podem fazer todo o treinamento de exame físico. Eu gosto muito de falar disso, que é aquele de realístico. Explica isso, gente, para quem não conhece. Eu fiquei assustada. É um boneco que simula tudo que o ser humano sente, os sintomas, tudo. Lá no bloco 3, que é um bloco central aqui do campus, o campus é enorme, né? Juntando os dois campos, são 42 mil metros quadrados. O campus aqui do centro deve ficar com 20 mil metros quadrados, né? O quarteirão praticamente inteiro aqui no centro, aqui na Rua Pernambuco. E o bloco 3 ele é bem centralizado e os 3 andares dele são ocupados pelo curso de medicina. E no primeiro andar tem o laboratório de simulação com dentre todos os laboratórios, tem o laboratório de simulação com todos esses manequins que você gosta. Professora Cris, daqui a pouquinho vai para uma dessas atividades lá com os alunos do internato, né? Explica pra gente que jeito que é. Simula como se fosse um atendimento real. Como que é, professor? Não são só bonecos, né? Eles são robôs de alta fidelidade, né? Então que, por exemplo, agora hoje eu vou trabalhar com uma gestante. Então ela entra em trabalho de parto, ela tem contração, você consegue escutar o batimento cardíaco do feto, ela conversa, ela fala. Então o docente faz isso tudo atrás, em uma sala, faz os comandos para que o aluno treine como reanimar essa paciente, como conduzir o caso. Nossa, você vai lá controlando o que ela vai fazer, as reações, para simular uma situação. Sim, legal, gente, é sensacional. E aí, enquanto tem uma dupla, um trio de alunos, inicialmente, né? Enquanto estão começando a desenvolver essas habilidades, eles não vão sozinhos para um cenário desse, para não criar também qualquer tipo de pânico. Então eles vão em duplas, trios. Enquanto essa dupla, trios de alunos estão executando ali as habilidades e competências necessárias, conforme o treinamento com o professor, e o professor lá na sala de controle, o restante do grupo de 10 alunos está na sala de observação. Então essa sala em volta do manequim, ela é toda organizada para uma sala de controle para o professor, outra sala de observação com espelho, que os alunos que estão fazendo os procedimentos com o manequim, robô, ele não vê os outros que estão observando, tudo comunicado com equipamento de som e vídeo. Realmente é uma estrutura de última geração, para que esse aluno possa treinar exaustivamente ali no cenário prático, controlado, com manequins de habilidades, e ter todo o conhecimento e a segurança para chegar no cenário real e dar andamento aí ao seu estágio, né? A gente falou sobre o internato, tem também no Cardoso, que recentemente a gente fechou essa parceria, né? Que é uma situação um pouco diferente de Votuporanga, uma cidade um pouco menor, e que aí tem condições diferentes de trabalho também, o que é muito legal. O primeiro passo foi realmente conseguir o aproveitamento máximo de toda a estrutura de saúde do município de Votuporanga, levando em consideração que a estrutura de saúde do município é de excelente qualidade. São 14 unidades de saúde, com mais de 30 equipes de estratégia de saúde da família. Então nós conseguimos acomodar os nossos alunos nesses cenários, né, das unidades básicas de saúde, uma quantidade pequena de alunos por preceptor. Então cada preceptor, cada médico, cada enfermeiro dessa equipe de saúde da família fica com 4 alunos no máximo. Então, eles passam ali até 3 meses com esses profissionais e aprendem tudo junto com eles na prática. Então, houve uma preocupação grande de aproveitar ao máximo esse cenário. Existe um contrato em que tem todo o compromisso da instituição de ensino e da prefeitura, né, que é o COAPS, que a professora Cris falou, seguido por um convênio bem robusto com a Santa Casa. A nossa Santa Casa ela está em Votuporanga, mas ela tem 53 municípios, né? É um hospital regional, um hospital com mais de 200 leitos SUS. Esses alunos estão ali também espalhados por todos esses campos. Só que é o que você disse, é uma realidade de atendimento de saúde de referência e de excelência. E nós sabemos que esses nossos alunos, quase 500 já formados, né? Eles vão seguir o seu caminho, as suas carreiras profissionais, e nem sempre vão ficar aqui pertinho da gente. Dá uma saudade, né, dessa turma, porque a gente fica perto de cada um, e aí quando eles vão embora, eles têm que estar preparados para todas as realidades. Cardoso é uma cidade vizinha com uma saúde bem estruturada, com
a atenção básica, passando por todo um processo de modernização, uma Santa Casa que também se modernizou bastante e, de qualquer forma, não é o serviço de referência, é o serviço de origem dos pacientes, e eles precisam conhecer um pouquinho mais de onde os pacientes vêm antes de chegarem até aqui nos estágios deles na Santa Casa de Votuporanga. Então foi criada essa parceria com a Santa Casa de Cardoso, que é um hospital de pequeno porte, para que eles possam, então, ter essa vivência do atendimento de menor complexidade. Já era uma preocupação deles, eles sempre diziam isso, né? Olha, eu estou aqui atendendo no serviço de urgência e emergência da Santa Casa, mas aqui tem todo o recurso que eu preciso, e quando eu for dar plantão num hospital de origem, numa cidade menor, e antes desse paciente chegar até a Santa Casa, o hospital de realidade da maior parte do país, né? Exato. E aí a gente tem algumas cidades que são referência, mas as outras é um atendimento sem talvez tanto recurso tecnológico. Aí que a gente vê a importância do trabalho do médico, né? Como conduzir, né? E como usar toda essa aptidão médica até conseguir transferir e referenciar o paciente, né? Eu já vi esse apelo deles e agora, recentemente, a diretoria da Fundação conseguiu firmar essa parceria com a Santa Casa de Cardoso, com a provedoria de lá, e os alunos estão gostando bastante. Realmente era a impressão que eles tinham, né? E como eu faço com menos recurso até conseguir encaminhar o paciente para um serviço de referência, né? Então tem sido um desafio para eles estão gostando bastante. Muito bom. E até mesmo a segurança do que ele pode conduzir lá, porque nem tudo ele precisa encaminhar, né? Verdade. Adquirir essa consciência e essa segurança de situações que ele pode conduzir dentro de Cardoso mesmo. Não tendo a necessidade de deslocar esse paciente para um centro maior, né? Deixando esse mais desconfortável esse paciente, até mesmo onerando o sistema, encaminhando coisas desnecessárias, né? Uma coisa que eu escutei aqui na fala de vocês é essa questão de ter esse acesso e essa proximidade com a comunidade num atendimento humanizado. O quanto isso é trabalhado dentro da universidade já? Quem vai nessa? Já está. As duas têm uma experiência com os ambulatórios da criança e da mulher que dispensa comentários. E o quanto isso é importante atualmente. A gente vê uma mudança na medicina nisso, de ser cada vez mais humanizado. Isso já está descrito no perfil do nosso egresso. Então, já é do espírito do curso e um compromisso de formar um médico com essas características humanitárias, humanísticas, e que se coloque no lugar do paciente. Mas eu vejo que aqui eles conseguem aprender muito com o exemplo, porque como nós colocamos, eles estão sempre convivendo com os docentes do curso, mesmo no internato. Esse internato ele está sempre sendo organizado e avaliado, supervisionado de muito perto pelos docentes do curso. E eu penso e vejo, e é o que eles nos dizem, que esses são os modelos que eles tentam seguir. Então, isso é trabalhado em todas as unidades curriculares, mas os modelos que eles têm também vão fazer com que eles aprendam isso de uma forma natural, que é o dia a dia, nos ambulatórios, no atendimento do hospital, e trabalhado, inclusive, até na sala de simulação. Então, isso é um aprendizado que vem desde o primeiro período e que eles têm vários modelos andando junto com eles. Outra coisa, Flávia, você comentou do internato ser aqui, né? Além de não ter que deslocar para outra cidade, a qual ele já está, já acostumou com a cidade, mantém contato com os docentes, os mesmos que estão no começo do curso até o final. Pode tirar dúvida. E a gente continua de cima ali naquele internato, fazendo análise, vendo onde a gente precisa reforçar, onde a gente precisa retomar e trazê-los de volta para uma simulação. Então, a gente toma conta com muito carinho também desse internato. Diferente do que a gente tem o internato à distância, em que os docentes, em que a coordenação não está ali no dia a dia. Então, isso que eles falam, uma coisa muito importante é a segurança do paciente. Isso é uma coisa trabalhada exaustivamente aqui na simulação. Lógico que o treinamento para ele ter a habilidade,
mas também pensando na segurança do paciente que ele vai atender. Ele não vai fazer um procedimento que ele já não esteja exaustivamente treinado, como o Wagner falou. Então, isso vai trazer segurança para o aluno, para estar em qualquer situação, e para o doente que vai ser atendido por ele. E uma coisa, o Wagner falou dos nossos ambulatórios, é interessante ver como os pacientes gostam de ser atendidos pelos nossos alunos. Então, quando ele sabe que tem o docente, o aluno, eles procuram chegar nesse ambulatório, nesse serviço, e eles não querem sair da onde estão os alunos, porque eles se sentem muito acolhidos pela equipe de saúde quando o aluno está junto. Que bom, então. E esse ambiente, né, dos ambulatórios de ensino que a professora Marlene comentou, ele conseguiu unir o melhor de vários mundos, né? Porque médicos com excelente reputação profissional da cidade se aproximaram da Unifev quando o curso de medicina foi estruturado. Esses médicos abraçaram a carreira docente, começaram a se especializar em educação médica, se tornaram professores médicos tão excelentes quanto profissionais médicos que eram. E quando os ambulatórios de atenção da criança, os ambulatórios de atenção da mulher, o ambulatório de pequenas cirurgias foi criado, esses professores voltaram para assistência com os seus alunos, né? Então, isso acabou criando um relacionamento positivo e produtivo para todos, né? Então, temos profissionais da área da pediatria, uma área tão carente como a professora Marlene e vários outros profissionais, que para conseguir uma consulta no consultório é uma luta, né? E esse professor, ele está atendendo no ambulatório de ensino com seus alunos, e é esse o exemplo que os alunos vão ter. Cria uma corrente entre todos os profissionais de saúde da cidade. E o paciente, ele vai se soltando, porque ele sabe que o aluno que está atendendo está sob a supervisão de um profissional que tem reputação confiável, e o resultado é muito bom. E quem passou já por um ambulatório de ensino sabe que a dedicação que o aluno dá naquela consulta, treinado com toda a preocupação, com respeito à ética, à segurança do paciente, né? A atenção que o aluno dá para aquela consulta, né? Ele fica uma hora conversando e ele pergunta de tudo e ele não deixa passar um detalhe, e ele se sente muito acolhido, né? Ele se sente muito abraçado. Ele sabe que aquele grupo de profissionais, ele acolheu e ele vai tentar resolver o problema, o anseio dele. E aí, quando tem tudo isso numa atmosfera supervisionada por um profissional de renome, né? Corpo docente, é isso que eu ia falar também. Corpo docente são profissionais que estão atuando. Esse é um diferencial bacana, que traz a experiência lá do hospital, do consultório, do dia a dia, para dentro da sala de aula. Pegando como exemplo a professora Cristina, a professora Marlene, elas atuam no quarto período do curso, nas salas de aula, são tutoras, cada uma tem os seus grupos de 10 alunos, 11 alunos, para trabalhar os conteúdos médicos de tutoria, e também atuam nos ambulatórios de ensino, atendendo em pediatria, atendendo em saúde da mulher, ginecologia e obstetrícia com os alunos, sem contar toda a experiência, toda a bagagem de consultório que ainda continua atuando. Bom, eu roubei um pouquinho a Cris do consultório, né? Agora na coordenação, os pacientes dela sempre reclamam disso. Toda essa experiência, né, que vocês já têm de vida, de consultório, para dividir com esses alunos. Eu acho que é aí que dá essa segurança, né? Você está conversando não só com o professor, que é ótimo, claro, mas com o profissional que está lá no dia a dia, né? Vendo o que está mudando, as necessidades da comunidade, que vai mudando ao longo dos anos, né, do tempo. Atualmente, nosso corpo docente, ele congrega algumas qualidades bem interessantes. E nosso corpo docente tem, em média, 20 anos de experiência profissional. Olha. E, em média... Não, vou entregar a idade. Não entreguem a idade, meninas. Deixa ele manter os 20 aqui. Finge que não tá sabendo. Mas é porque tem uns novinhos aí que eu já conto já. É que você dá uma média ali, dá uma geral. E tem uma experiência docente de
15 anos, sendo que boa parte dessa experiência é dentro da Unifev. Então, é uma instituição que se preocupa muito com a formação, da qualidade do profissional docente, as ações de educação permanente, as capacitações para esse corpo de professores são constantes ao longo de cada ano, todo ano. E nós temos alguns professores que foram alunos da casa. Olha só. Então, essa turma joga a média um pouquinho mais para baixo, né? Nós temos alunos das primeiras turmas que conseguiram ser admitidos em programas de residência médica de renome, já são especialistas, atuantes, já estão atuando na cidade e participaram do último processo seletivo e foram incorporados ao nosso corpo docente. Então, nós temos essa... Mas quem é da primeira turma também não é mais novinho, não. Já tem seus quase 15 aí. 15 anos já. Já não é mais tão Pois é, o tempo passa, a gente nem percebe. Muito bom. Um outro diferencial é a residência, né? Que também tem algumas especialidades aqui. Para quem quiser dessa área, consegue dar continuidade aqui também. Fala um pouquinho geralzão, assim, tá? Muitos dos nossos alunos, eles disputam as vagas de residência médica vinculadas ao Sistema Único de Saúde. Na Comissão de Residência Médica, Santa Casa de Votuporanga atualmente tem as residências de... As meninas me ajudam. Pediatria, ginecologia obstetrícia, cirurgia geral, clínica médica geral, cardiologia, Saúde da família. saúde da família e comunidade em parceria com a prefeitura. Isso. Ao todo, são quase 60 médicos residentes em processo de formação e especialização. E muitos desses residentes, ingressantes a cada ano, são nossos egressos. Muito bom. E abre também para alunos de fora, né? Sim. Também pode ter feito a faculdade em outro lugar e vem fazer. O processo seletivo é pelo Exame Nacional de Residência Médica. Então, é um exame unificado que congrega, aberto a todo o país e que congrega todos os grandes hospitais de ensino que são baseados no atendimento do Sistema Único de Saúde. Muito bom. Para a gente encerrar, que nosso tempo já está correndo, passou rápido. Mas para quem está nesse momento de decisão, de escolher a faculdade, a gente sabe que a faculdade de medicina é um curso que envolve toda a família. A escolha de onde esse estudante vai fazer essa faculdade envolve toda a família. Os pais são muito preocupados, como vocês disseram, uma dedicação de uma vida inteira, são 6 anos ali para fazer a graduação. Quem tiver alguma dúvida, o pai que quiser vir conhecer a Unifev, conhecer um pouco da metodologia, tem essa possibilidade de ver a aula, né? Explica pra gente. Primeiro, o acesso, que Votuporanga é de fácil acesso. Então, nós temos estradas excelentes. Eu falo que a nossa estrada que chega à nossa cidade é a melhor do Brasil, porque ela é perfeita e sem pedágio. Duplicada. Eu acho que é a única do Brasil. A gente está numa região privilegiada, uma região muito boa. Nós temos um aeroporto próximo. Vocês têm acesso ao Brasil inteiro em poucas horas, né? Então, fácil acesso para a família, fácil acesso para os alunos. A rede rodoviária também boa. Então, para chegar aqui é muito fácil. E para vir conhecer o curso, né, Wagner? Eu acho que Wagner pode falar. Pode entrar em contato com a central de atendimento e eles direcionam para a secretaria do curso de medicina. Se entrar no site da Unifev, quando escolher na página principal, do lado ali de quem somos, cursos, tem o ramal da secretaria do curso de medicina. Então, fazendo o acesso pelo telefone institucional, pode acessar o ramal 939, que vai ser direcionado à secretaria do curso. Nós estamos à disposição para que os pais, os vestibulandos interessados em fazer medicina na Unifev e participar da campanha do vestibular desse ano, venham aqui conhecer, participar, fazer um tour pelo campus, conhecer a dinâmica. Também. Exatamente. A organização aqui do Conhecer os laboratórios. Nós temos supermercado perto, restaurante, farmácia, moradia fácil. E normalmente os pais, quando vêm aqui, ficam apaixonados. Tem pai e mãe que falam assim,
Quero Eu queria fazer o curso de medicina. Eu queria estar aqui fazendo o curso de medicina. E já vai se aproximando da comunidade acadêmica, né? É muito comum os veteranos comentarem quando os calouros ingressam: olha, eu te vi, você veio aqui conhecer o campus, o professor levou para a sala para você conhecer como é a dinâmica de tutoria, você foi conhecer o laboratório, nós estávamos lá. Então, nós temos uma comunidade acadêmica, um corpo docente, alunos muito envolvidos com esse engajamento, né? Uma política de trote zero. Legal a gente reforçar isso. As únicas ações de trote nós chamamos de trote solidário. Há uma política institucional, uma política própria do curso para regulamentar esse trote. E, na verdade, são ações comunitárias que o aluno precisa fazer. Eles se agrupam, os calouros, e é uma competição, na verdade, né? Então, quem conseguir arrecadar maior número de donativos, fazer o maior número de informes sociais, eles vão adquirindo pontos e eles ganham aí o campeonato. E a cada ano, os ingressantes batem o recorde do ano anterior. Eles têm conseguido arrecadar cada vez mais donativos e que são depois endereçados à Santa Casa de Votuporanga, ao Centro Social. Que é outra questão que o Unicef trabalha muito, essa questão da responsabilidade social já no aluno. Ele já entender que ele tem uma função social no mundo. Ele precisa fazer o bem para alguém, já começa ali no trote. Em vez de fazer bagunça, vamos fazer o bem para o próximo. E o trote acaba virando essa brincadeira. O veterano provocando ali o ingressante, dizendo: a minha turma arrecadou tantos 1.000 quilos de alimento, quero ver o quanto vocês conseguem arrecadar. Tá na hora de movimentar, vamos ver. E aí os calouros, geralmente eles batem o recorde, e aí eles começam então a provocar no contrário, e assim eles vão entrosando e criam um clima acadêmico bem gostoso. Muito bom. Gente, para encerrar, deixei a pergunta mais difícil. Se virem, eu vou jogar e sair correndo. O que significa medicina na vida de vocês, para quem está aí pensando em seguir essa carreira, essa missão, essa escolha de vida, enfim, o que é? Sair correndo. Joguei, tchau. Vai! Deu nó. Por mim, o que eu posso falar? É um modo de vida, porque a partir do momento que você está na medicina, você não consegue viver sem que ela te acompanhe em qualquer lugar, espaço que você esteja. E é um campo de realização muito grande, porque todos os dias, como profissional da saúde, e aí o médico também, você pode chegar em casa e falar: hoje eu fiz alguma coisa que valeu a pena por alguém. Salvou vidas. Salvou vidas, então, professora. Todos os dias você pode chegar em casa e falar: olha, fiz o que precisava ser feito, valeu o meu dia. Eu acho que isso é assim, e uma coisa muito boa de você sentir, é uma gratidão muito grande pela oportunidade que você tem de estar nessa profissão. Para mim, é isso. Vai, Cris. Amor e dedicação, né? Gente, estou vendo aqui todo mundo com os olhos marejados aqui, realmente é muita emoção, né? O que a Marlene falou, você chegar e ver, salvei vida, fiz a diferença na vida de alguém. E não é de uma pessoa, às vezes, em contexto de uma família toda envolvida. Então, isso é muito bom. Faz tudo valer a pena. Mas quem não teve, né? A vida não vai se mudar. Acho que ser médico, para mim, é não me ver fazendo outra coisa. Não sei dizer o que seria viver e não ser médico e não ocupar essa posição social, essa posição humana. Como a professora Marlene disse, você chegar em casa sabendo que você fez parte daquele grupo de pessoas que naquele dia tornaram esse mundo um pouquinho melhor. Eu acho que é deitar a cabeça no travesseiro sabendo que entre trancos e barrancos e intercorrências ao longo de um dia, entre acertos e erros, no final você fez parte daquelas pessoas que tentaram fazer o mundo melhor e que conseguiram deixar a humanidade um pouquinho mais humana e a população um pouquinho mais próximo da saúde e um pouquinho mais distante da doença.
nada no mundo que traz uma sensação melhor que essa. Muito bom, parabéns, viu? Porque além de médicos, vocês são professores. Vocês estão ensinando e passando esse amor, essa paixão, conhecimento para construir novos profissionais. Parabéns, viu? Obrigada. Ó, primeira de muitas, hein, meninas? Batizadas vão voltar mais, não é? Foram super bem. Obrigada, viu? Mais uma vez pela participação de vocês. E para quem está em casa nos acompanhando, muito obrigada pela sua companhia. Para saber mais sobre o curso de medicina, entra lá no site. Se você tem esse sonho aí no seu coração, corre para conhecer a Unifev, para realizar esse sonho, que essa turma toda está aqui para te ajudar a conquistar esse sonho de vida. Um beijo, muito obrigada, curte, compartilha e até a próxima. Tchau, tchau.